História 1. A lenda do farol abandonado. Meu nome é Marcelo. Sou fotógrafo especializado em locais abandonados e foi assim que encontrei o antigo farol de Itapuã, na costa norte de Santa Catarina. Construído no século XIX e desativado há décadas, o farol tinha uma reputação sinistra entre os moradores locais. Diziam que em noites de lua cheia, um antigo faroleiro que se transformava em lobisomem ainda rondava o local, protegendo um segredo enterrado em suas fundações. Cheguei ao farol numa tarde nublada de junho. A construção de pedra se erguia imponente sobre um promontório rochoso, castigada pelo tempo e pelo mar. Ao redor, apenas o som das ondas quebrando nas rochas e o ocasional grito de gaivotas. Planejava fotografar o pôr do sol e depois capturar imagens noturnas com a lua cheia iluminando a estrutura. Ignorei os avisos dos pescadores da vila próxima. Ninguém vai àquele farol à noite, moço. Não desde o incidente de 1987. O incidente envolvia 3 adolescentes que haviam desaparecido após uma visita noturna ao farol. Semanas depois, encontraram apenas um deles, vagando pela praia em estado de choque, murmurando sobre olhos amarelos na escuridão e uivos que não eram humanos nem animais. O rapaz nunca se recuperou completamente e acabou internado em uma instituição psiquiátrica, onde morreu anos depois, ainda atormentado pelos pesadelos. Montei meu equipamento e comecei a fotografar o exterior do farol enquanto ainda havia luz. A porta de madeira pesada estava trancada, mas encontrei uma janela quebrada por onde consegui entrar. O interior cheirava a mofo e maresia. Escadas em espiral subiam até a antiga sala da lanterna. As paredes estavam cobertas de inscrições estranhas e símbolos que não reconheci. Alguns pareciam ter sido feitos com sangue seco. No andar térreo, encontrei o que parecia ser o antigo quarto do faroleiro. Uma cama de ferro enferrujada, uma mesa com um diário amarelado e, estranhamente, correntes presas à parede, como se alguém precisasse ser contido ali. Folheei o diário com cuidado. Pertencia a Augusto Mendes, o último faroleiro oficial, datado de 1943. As primeiras páginas descreviam a rotina solitária, mas as últimas entradas eram perturbadoras. A transformação está ficando mais forte a cada lua. As correntes já não me seguram como antes. Temo pelo que possa acontecer se eu escapar uma noite. Há algo neste lugar, algo nas rochas abaixo do farol que desperta a besta em mim. Encontrei ossadas antigas nas cavernas da base. Não são humanas, nem animais conhecidos. Algo aconteceu aqui muito antes de construírem este farol. O sol começou a se pôr, lançando sombras alongadas pelo interior do farol. Subi até o topo para fotografar o panorama. A vista era espetacular. O oceano se estendia até o horizonte, tingido de vermelho pelo sol poente. Abaixo, as ondas batiam com violência nas rochas, revelando brevemente a entrada de uma caverna na base do promontório. Foi quando notei algo estranho na linha da costa. Uma figura solitária caminhava pela praia deserta, vindo na direção do farol. Mesmo à distância e com a luz fraca, algo em seus movimentos parecia errado, como se cada passo fosse doloroso, como se estivesse lutando contra o próprio corpo. Peguei meus binóculos. Era um homem idoso, cabelos brancos ao vento, roupas desgastadas que pareciam de outra época. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de agonia. O sol finalmente se desapareceu no horizonte e a escuridão caiu rapidamente. Liguei minha lanterna e continuei observando o estranho visitante, que agora começava a subir o caminho rochoso em direção ao farol. A lua cheia surgiu, enorme e brilhante, iluminando a paisagem com uma luz prateada e fantasmagórica. Foi quando ouvi o primeiro uivo, longo e arrepiante, vindo de algum lugar próximo. Pensei em descer e sair dali imediatamente, mas a curiosidade me manteve paralisado, observando. O homem havia parado no meio do caminho. Sob a luz da lua, seu corpo começou a se contorcer de maneira impossível.
Mesmo à distância, pude ouvir o som horrível de ossos quebrando e se rearranjando. Sua silhueta mudou, cresceu, se transformou em algo que não era mais humano. Recuei horrorizado, derrubando o tripé e a câmera. O barulho ecoou pela estrutura vazia do farol. Lá embaixo, a criatura ergueu a cabeça, agora um focinho alongado com presas expostas, e olhou diretamente para cima, para a sala da lanterna onde eu estava. Seus olhos amarelos brilhavam com uma inteligência maligna. Soltou outro uivo, mais alto, mais próximo, e começou a correr em direção à entrada do farol. Desci as escadas a tropeços, o coração martelando no peito. Precisava sair dali, voltar para o carro estacionado a quase 1 quilômetro de distância. Mas quando cheguei ao andar térreo, a porta de entrada se abriu violentamente. Contra a luz da lua, vi a silhueta da criatura, um corpo musculoso coberto de pelos escuros, meio homem, meio lobo, completamente diferente das representações folclóricas que eu conhecia. Recuei para as sombras, procurando desesperadamente outra saída. A criatura entrou, farejando ar. Encontrei uma porta lateral que dava para uma escada descendente, provavelmente levando a um porão ou às fundações do farol. Sem alternativa, desci silenciosamente, fechando a porta atrás de mim. O túnel terminava em uma caverna ampla, parcialmente inundada pela maré alta, com dezenas de esqueletos parcialmente enterrados na areia. No centro da caverna, um altar de pedra manchado de escuro, entalhado com os mesmos símbolos que eu havia visto nas paredes do farol. Entendi então que o local era muito mais antigo que o farol, que algo havia sido adorado ali por séculos. Um rosnado atrás de mim me fez virar. A criatura estava na entrada do túnel, bloqueando minha única rota de fuga. Seus olhos amarelos mostravam uma consciência atormentada. "Você não deveria ter vindo", disse a criatura, sua voz um rosnado gutural que ainda mantinha traços humanos. "Agora você viu demais. Viu o que guardei por 80 anos. Eles vieram antes de mim, guardiões do portal. A transformação é a bênção e a maldição de todos os escolhidos para proteger este lugar do que existe do outro lado." A água na caverna começou a se agitar, mesmo sem vento ou ondas fortes. Algo estava emergindo das profundezas escuras. A cada 100 anos, quando a lua cheia de junho ilumina diretamente o altar, o portal se abre, continuou a criatura. "Preciso de sangue fresco para selá-lo novamente. Nada pessoal, fotógrafo. Você simplesmente chegou na noite errada." Recuei até não poder mais, encurralado entre a criatura e a água agitada, da qual agora emergiam formas impossíveis de descrever. O lobisomem avançou, garras estendidas. Fechei os olhos esperando o golpe fatal, mas então um som ensurdecedor ecoou pela caverna. A antiga sirene de neblina do farol, que não funcionava há décadas, havia voltado à vida. A criatura parou, confusa. As formas na água recuaram momentaneamente. Aproveitei a distração para mergulhar na água fria e nadar desesperadamente para a abertura que dava para o mar aberto. Atrás de mim, ouvi o uivo furioso do lobisomem e sons indescritíveis vindos das profundezas. Nadei como nunca, ignorando o frio cortante e o cansaço, até alcançar uma pequena praia a centenas de metros do farol. Olhei para trás por última vez. O farol estava iluminado, sua luz antiga girando impossivelmente lançando feixes pela escuridão. Na base da estrutura, vi a silhueta do lobisomem lutando contra formas escuras que emergiam do mar. Corri pela praia até meu carro e dirigi sem parar até o amanhecer. Quando finalmente tive coragem de verificar minhas fotos, todas estavam completamente negras, exceto a última. Nela, capturada no exato momento em que a lua iluminava o altar na caverna, havia uma sombra que não era minha, nem do lobisomem. Algo com muitos membros e olhos, algo que não deveria existir em nosso mundo. Nunca publiquei essa foto, nunca voltei àquele farol. Mas em noites de lua cheia, ainda ouço o uivo distante do guardião eterno, preso entre dois mundos, protegendo o nosso do que existe além do portal. História 2. O Caçador de Peles. A pequena cidade de Serra Negra, encravada entre montanhas no interior do Paraná,
sempre foi conhecida pela qualidade das peles de seus animais. Sou Gabriel, biólogo e documentarista, e fui até lá investigar relatos de uma espécie rara de lobo que estaria sendo caçada até a extinção. Mas o que descobri foi algo muito mais perturbador. Não era um animal que estava sendo caçado, mas algo entre homem e besta, que os locais chamavam de o peludo. Hospedei-me na única pousada da cidade, administrada por Dona Elisa, uma senhora de olhos tristes que, ao saber do motivo da minha visita, ficou visivelmente perturbada. "Cuidado com o que procura, moço", disse ela em voz baixa. "Tem caçador nessa região que não busca apenas animais. E tem coisa na floresta que é melhor deixar em paz." Naquela noite, ouvi pela primeira vez o nome de Jerônimo Silveira, o mais famoso caçador local. Jerônimo era uma lenda viva em Serra Negra. Aos 70 anos, ainda saía sozinho para caçadas que duravam semanas nas partes mais remotas da floresta. Diziam que conhecia cada trilha, cada caverna, cada riacho da região. Mas o que mais me intrigou foram os rumores sobre sua coleção particular. Peles de criaturas que não constavam em nenhum livro de zoologia, incluindo o que os locais chamavam de o peludo. Hospedei-me na única pousada da cidade, administrada por Dona Elisa, uma senhora de olhos tristes que, ao saber do motivo da minha visita, ficou visivelmente perturbada. "Cuidado com o que procura, moço", disse ela em voz baixa. "Tem caçador nessa região que não busca apenas animais. E tem coisa na floresta que é melhor deixar em paz." Naquela noite, ouvi pela primeira vez o nome de Jerônimo Silveira, o mais famoso caçador local. Jerônimo era uma lenda viva em Serra Negra. Aos 70 anos, ainda saía sozinho para caçadas que duravam semanas nas partes mais remotas da floresta. Diziam que conhecia cada trilha, cada caverna, cada riacho da região. Mas o que mais me intrigou foram os rumores sobre sua coleção particular. Peles de criaturas que não constavam em nenhum livro de zoologia, incluindo o que os locais chamavam de o peludo. No dia seguinte, visitei a prefeitura para obter permissões de pesquisa. O secretário do Meio Ambiente, um homem nervoso chamado Augusto, me mostrou registros de ataques a rebanhos nos últimos 50 anos. "Oficialmente, atribuímos a lobos ou onças", explicou. "Mas veja o padrão. Sempre em noites de lua cheia, sempre com marcas que não correspondem a nenhum predador conhecido da região, e sempre perto da propriedade do Silveira." Consegui marcar um encontro com Jerônimo em seu sítio nos arredores da cidade. A propriedade era cercada por uma alta muralha de pedra com portões de ferro maciço. Fui recebido por um homem alto e magro, de cabelos brancos e olhos penetrantes. Sua casa era um museu macabro, paredes cobertas de cabeças empalhadas, peles estendidas em molduras, e em destaque na sala principal, uma vitrine trancada contendo o que parecia ser um casaco de pele escura e densa. 50 anos caçando e nunca vi nada como aquilo, disse Jerônimo apontando para a vitrine. Pegou 3 das minhas melhores armadilhas antes que eu conseguisse abatê-lo, mas não era um lobo comum. Ele hesitou, me estudando com seus olhos frios. "O senhor acredita em lobisomem, doutor?" Ri nervosamente, pensando ser uma piada. Ele não riu. Essa pele pertenceu a uma criatura que era homem de dia e besta à noite. Jerônimo me contou uma história sobre uma família na região, os Mendes, que carregava uma maldição antiga. A cada geração, um membro nascia com a marca, uma mancha de nascimento em forma de lua crescente. Esse indivíduo, ao atingir a puberdade, começava a se transformar em noites de lua cheia. Por gerações, eles mantiveram o segredo trancando o amaldiçoado em porões reforçados durante as transformações. Mas o último deles, Raul Mendes, era diferente. Ele não queria ser contido. Ele fugiu para a floresta e abraçou a besta dentro dele. Começou a atacar fazendas, depois viajantes e, finalmente, pessoas da cidade. Eu fui contratado para dar um fim nisso. Seus olhos brilharam com um orgulho sombrio. Levei 3 luas cheias para rastreá-lo até seu esconderijo. Na 4ª, consegui encurralá-lo e abatê-lo. Pedi para examinar a pele mais de perto. Relutante,
Jerônimo abriu a vitrine. O que eu vi me deixou sem palavras. Não era pele de lobo, nem de qualquer animal que eu conhecesse. Era mais densa, com uma textura estranha e a coloração variava entre o negro e o castanho avermelhado. Mais perturbador ainda, em algumas partes parecia fundir-se com o que inegavelmente era pele humana. Tirei isso dele quando ainda estava se transformando de volta, explicou Jerônimo. Saí dali profundamente perturbado, mas determinado a descobrir a verdade. Nos dias seguintes, pesquisei nos arquivos da cidade e encontrei registros da família Mendes. Realmente existiram, e o último deles, Raul, havia desaparecido há 20 anos atrás, na mesma época em que os ataques cessaram. Mas algo não batia na história de Jerônimo. Por que os ataques haviam recomeçado recentemente se o último lobisomem estava morto? Decidi estender minha estadia e investigar os ataques recentes. Visitei fazendas afetadas, fotografei pegadas, coletei sampelas. Nessas visitas, conheci Helena, uma jovem veterinária local que também investigava os ataques. Não acredito em lobisomens, mas tem algo estranho acontecendo, e sempre perto da lua cheia. Helena me mostrou uma amostra de sangue coletada perto de uma cena de ataque. Mandei para análise em um laboratório em Curitiba. Os resultados são impossíveis. O DNA é parcialmente humano, parcialmente canídeo, mas com mutações que não existem em nenhuma espécie catalogada. Ela hesitou. E há mais uma coisa. O DNA humano tem marcadores genéticos da família Silveira. A revelação me atingiu como um raio. Jerônimo não havia matado o último lobisomem. Ele havia se tornado um. A lua cheia estava próxima. Helene e eu decidimos montar vigilância perto da propriedade de Jerônimo. Na noite do terceiro dia, vimos o velho caçador sair pelos fundos de sua casa e entrar na floresta. Seguimos à distância, equipados com câmeras de visão noturna. Ele caminhava com dificuldade, como se cada passo fosse doloroso. Parou numa clareira iluminada pela lua e, para nosso horror, começou a se transformar. O processo foi lento e claramente agonizante. Ossos estalaram, músculos expandiram, pelos brotaram da pele. Em minutos, onde antes estava um homem idoso, agora se erguia uma criatura de pesadelo. Mais de 2 metros de altura, musculosa, coberta de pelos negros com um focinho alongado cheio de presas e garras que pareciam facas. Mas os olhos ainda eram de Jerônimo, frios e calculistas. A criatura farejou o ar e virou a cabeça em nossa direção. Helena sufocou um grito e eu congelei, incapaz de me mover. O lobisomem soltou um uivo que ecoou pela floresta e começou a avançar em nossa direção. Largamos tudo e corremos desesperadamente, ouvindo o som de galhos quebrando e rosnados cada vez mais próximos atrás de nós. Conseguimos chegar ao carro e acelerar pela estrada de terra. No retrovisor, vi a silhueta da criatura parada na beira da estrada, observando. Não nos seguiu. Parecia satisfeita por ter defendido seu território. Voltamos à cidade e passamos a noite em claro tentando processar o que havíamos testemunhado e decidindo o que fazer com aquela informação. No dia seguinte, voltamos à clareira com reforços, 2 policiais locais que conheciam Helena e confiavam nela. Encontramos nossas câmeras destruídas, mas uma delas tinha armazenamento em nuvem. As imagens eram chocantes, inegáveis. Seguimos rastros de sangue que levavam de volta à propriedade de Jerônimo. Os policiais, pálidos mas determinados, sacaram suas armas quando nos aproximamos da casa. A porta estava entreaberta. Dentro, encontramos sinais de luta, móveis quebrados, marcas de garras nas paredes. No porão, descobrimos uma cela reforçada com barras de aço, claramente desenhada para conter algo muito forte. A porta estava rompida, de dentro para fora. Na parede, escritas com o que parecia ser sangue, as palavras: "A maldição não morre com o portador." Jerônimo havia desaparecido, levando consigo a misteriosa pele da vitrine. As buscas duraram semanas, mas nunca o encontraram. Os ataques cessaram completamente. Alguns meses depois,
começaram a surgir relatos de criaturas semelhantes em regiões distantes do país, como se a maldição estivesse se espalhando, encontrando novos portadores. Voltei à Serra Negra 1 ano depois. A propriedade de Jerônimo havia sido demolida e no lugar construíram um memorial às vítimas. Helena me mostrou um frasco contendo uma amostra da pele da vitrine. Está se regenerando, disse ela. A maldição realmente não morre, apenas espera por um novo hospedeiro. Naquela noite, sob a lua cheia, ouvi um uivo distante vindo da floresta. Era algo novo, algo que havia encontrado a pele regenerada, e o ciclo de caça recomeçava. História 3. A Matilha da Meia-Noite. Meu nome é Renata. Sou médica veterinária e trabalho em uma reserva ambiental na região do Pantanal. Há 6 meses, começamos a encontrar animais mortos de forma inexplicável. Não eram predadores comuns. As marcas não correspondiam a onças ou jacarés. O mais estranho, os ataques seguiam um padrão lunar, intensificando-se nas noites de lua cheia. Foi quando decidimos instalar câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da reserva. As primeiras imagens capturadas eram confusas, vultos rápidos, olhos refletindo a luz infravermelha, formas que pareciam humanas, mas se moviam como animais. Meu colega Lucas, biólogo especializado em comportamento animal, estava cético. Provavelmente caçadores ilegais, dizia ele. Mas eu sabia que havia algo mais, principalmente depois que as câmeras começaram a captar não apenas um, mas vários daqueles seres, movendo-se em formação, como uma matilha. Decidimos montar uma operação de vigilância na próxima lua cheia. Nossa equipe incluía eu, Lucas, 2 guardas florestais armados e Dona Conceição, uma senhora indígena que trabalhava na cozinha da base e insistiu em nos acompanhar. Vocês não sabem com o que estão lidando, alertou ela. São os jaguaretés avá, os homens que viram lobos. Andam em matilha desde os tempos antigos, quando foram expulsos de suas terras. Montamos nosso posto de observação em uma torre de vigilância, que oferecia a visão panorâmica de uma clareira frequentemente usada por animais para beber água. Equipados com visores noturnos, rifles tranquilizantes e equipamentos de comunicação, esperamos o anoitecer. A lua surgiu, enorme e brilhante, banhando a paisagem com sua luz prateada. Por horas, nada aconteceu além dos sons noturnos habituais do Pantanal. Foi quando, por volta da meia-noite, os sons mudaram. O silêncio repentino dos pássaros noturnos, o cessar dos grilos. Então ouvimos um uivo longo e arrepiante, seguido por outro, e mais outro, até que um coro sinistro ecoava pela reserva. Não eram lobos comuns, o som era mais profundo, mais primitivo, com uma qualidade quase humana que fez meus pelos me arrepiarem. Eles estão chegando, sussurrou Dona Conceição, seu rosto enrugado, tenso de medo. A matilha da meia-noite. Caçam juntos há gerações. Lucas ajustou seu equipamento de gravação, ainda cético, mas visivelmente nervoso. Os guardas verificaram suas armas, eu ajustei o visor noturno e varri a clareira. Foi quando os vi pela primeira vez. Não 1 ou 2, mas 7 figuras emergindo da vegetação densa. Eram criaturas que desafiavam a lógica. Bípedes, mas curvados para a frente, com membros longos terminados em garras afiadas. Seus corpos eram cobertos de pelos escuros e suas cabeças eram um pesadelo híbrido entre humano e lobo. Focinhos alongados, orelhas pontudas, dentes expostos em rosnados silenciosos. Mas o mais perturbador eram os olhos, inteligentes, conscientes, observando a clareira com uma estratégia claramente coordenada. Meu Deus! Murmurou Lucas ao meu lado, finalmente confrontado com a realidade impossível. O que são essas coisas? Dona Conceição respondeu em voz baixa. São o que restam dos Caagua, uma tribo que fez um pacto com os espíritos da floresta há séculos. Transformaram-se para sobreviver quando os colonizadores chegaram. Passaram a maldição de geração em geração, até que só restou a besta, não o homem. As criaturas se espalharam ao redor da clareira em formação de caça. O maior deles, aparentemente o líder, emitiu um som gutural que os outros responderam imediatamente, ajustando suas posições.
Era uma coordenação perfeita, como se compartilhassem uma mente coletiva. Um dos guardas levantou o rifle, mas Dona Conceição segurou seu braço. Não atire, isso só vai atrair a atenção deles para nós. Observamos, paralisados, enquanto a matilha executava sua caça. Um grupo de capivaras que havia se aproximado para beber água não teve chance. O ataque foi rápido, brutal e coordenado de uma forma que nenhum predador natural do Pantanal seria capaz. Em minutos, as presas foram abatidas. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez de começarem a se alimentar, as criaturas ergueram a cabeça, como se escutassem algo que nós não podíamos ouvir. O líder da matilha soltou um uivo diferente, mas urgente. Os outros responderam e, sidamente, todos se viraram na direção da nossa torre. Eles sentiram nosso cheiro, sussurrou Dona Conceição, o medo evidente em sua voz. Precisamos sair daqui agora. Mas era tarde demais. As criaturas abandonaram sua presa e começaram a correr em nossa direção, movendo-se com uma velocidade aterrorizante através do terreno pantanoso. Desçam! Corram para os espiqueiros! Gritou um dos guardas, já iniciando a descida pela escada da torre. Lucas e eu o seguimos, enquanto o segundo guarda preparava seu rifle. Dona Conceição, porém, permaneceu imóvel. De sua bolsa, retirou um saco de couro e começou a espalhar um pó denso em um círculo a seu redor, murmurando palavras em uma língua que eu não conhecia. Não tive tempo de questionar. Alcançamos o solo e corremos para os veículos estacionados a uns 50 metros da torre. Atrás de nós ouvimos um tiro, seguido de um uivo de dor e fúria. O guarda, que ficara para trás, gritou algo inteligível. Depois houve o som horrível de garras contra metal, madeira quebrando e então um grito humano que foi abruptamente silenciado. Chegamos aos jipes ofegantes e aterrorizados. O motor do primeiro veículo falhou. Uma vez, 2 vezes, as criaturas estavam cada vez mais próximas. Podíamos ouvir seus rosnados, o som pesado de suas patas no salo úmido. Finalmente o motor pegou. Lucas e eu pulamos para dentro, enquanto o guarda restante entrava no segundo jipe. E Dona Conceição, não podemos deixá-la lá. Ela escolheu ficar, respondeu o guarda, já acelerando seu veículo. Olhei para trás uma última vez. No topo da torre, Dona Conceição permanecia em seu círculo de pó, agora segurando algo que brilhava à luz do luar, um amuleto ou talismã. As criaturas haviam chegado à base da torre, mas, estranhamente, não subiam. Circulavam inquietas, rosnando, como se algo as impedisse. Aceleramos pelos caminhos enlamados da reserva, os faróis cortando a escuridão. No retrovisor vi várias das criaturas nos perseguindo, ganhando terreno rapidamente apesar de estarmos a quase 60 km por hora. Quando finalmente alcançamos a estrada principal e o asfalto, as criaturas pararam de nos perseguir, como se houvesse uma fronteira invisível que não podiam cruzar. Passamos a noite na delegacia mais próxima, relatando um ataque de animais selvagens que havia matado um dos guardas. Ninguém acreditaria na verdade. Ao amanhecer, uma equipe de resgate retornou à reserva. Encontraram a torre parcialmente destruída, marcas de garras por toda parte e o corpo do guarda, ou o que restava dele. Mas não havia sinal de Dona Conceição. As semanas seguintes foram um borronal de investigações oficiais, relatórios sanitizados e pesadelos recorrentes. Lucas pediu transferência para outra reserva. Eu fiquei, determinada a entender o que havia acontecido. Analisei as gravações que conseguimos recuperar, estudei lendas locais, entrevistei moradores antigos da região. Todos conheciam histórias sobre a matilha da meia-noite, mas ninguém falava abertamente sobre eles. Um mês depois, na véspera da próxima lua cheia, encontrei um pequeno pacote na porta do meu alojamento. Dentro havia um saco de couro idêntico ao que Dona Conceição usara e continha o mesmo pó escuro e um bilhete escrito à mão. Para proteção. Eles respeitam os antigos pactos, mas nunca esquecem um rosto. Não saia nas noites de lua cheia. Não havia assinatura, mas reconhecia a caligrafia. Naquela noite, espalhei o pó em um círculo ao redor do meu alojamento e tranquei todas as portas e janelas. Quando a lua surgiu, ouvi uivos distantes, depois mais próximos. Por volta da meia-noite, percebi sombras movendo-se ao redor da casa. Antes do amanhecer, vi Dona Conceição caminhando entre as criaturas como se fossem cães domesticados. Entendi então que ela era uma guardiã,
uma mediadora entre nossos mundos. E agora eu também fazia parte desse segredo.